anteparo, né? A gente chama isso aqui de anteparo, tá certo? Anteparo. Portanto, ó, se eu iluminar um obstáculo opaco, vai surgir uma sombra, tá certo? Então isso é uma prova de fato que a luz se propaga em linha reta, tá certo? Por quê? Porque os outros raios de luz, ó, eles não vão conseguir passar, tá certo? Portanto, aí vai, essa região que não foi iluminada vai virar essa sombra, né? Porque os contornos vão ser bem nítidos, né? Então isso é uma consequência do princípio da propagação retilínea da luz, tá certo? Beleza? Outro exemplo também aqui é uma câmara escura. Ó. O que é uma câmara escura? Né? É um objeto iluminado por uma fonte, não é isso? E aqui eu tenho uma caixinha com orifício. Ó. Aí, quando você faz esse tipo de esquema aí da câmera, no anteparo aqui, ó, o objeto ele vai ser invertido, a imagem do objeto vai ser invertida, tá certo? Isso é o que ocorre numa câmera mesmo. Se você pega uma câmera fotográfica, por exemplo, né? Você vê de fato, né? O próprio olho humano também ele se comporta assim, né? A imagem ela chega invertida aqui na retina, mas o cérebro ele consegue, é, ele modifica, né? O cérebro torna ela direta, tá certo? Beleza, pessoal? Então isso aí são as evidências que a luz se propaga em linha reta, né? A gente chama imagem direita, né? Quando ela é a imagem do objeto, quando né, ela tem a mesma, não é invertida, não é isso? A gente chama direita. A gente vai ver isso quando estiver estudando espelhos esféricos, tá certo? Então aqui o que é um raio de luz? Ó, esse aqui vai ser um dos conceitos aqui que a gente vai utilizar para mostrar a propagação retilínea da luz, né? Que é o raio de luz. Ó. Então é uma linha reta no meio homogêneo. Então aqui é um raio de luz. Ó. Certo? Então a gente já viu né, que para a luz propagar em linha reta tem que ser no meio homogêneo, né? Então vai ser isso. Ó. Tudo bem? Na teoria corpuscular, um raio representa a trajetória de um corpúsculo de luz, né? Então a gente sabe que seria isso daí, né? A gente, hoje, modernamente, né? Esse corpúsculo de luz a gente chama de fóton, né? Então, é o quanta de luz, né? Então, seria a unidade mínima lá uma partícula de luz a gente chama de fóton, né? Foi descoberto lá pelo Einstein em 1905, né? Que inclusive o prêmio Nobel do Einstein não foi pela relatividade, né? Foi pelo efeito fotoelétrico, tá certo? Que ele descobriu uma partícula elementar, que é o fóton, né? Agora a gente vai confrontar, né? A gente viu que tem duas formas de você estudar a luz na óptica, né? Que a teoria corpuscular e a teoria ondulatória. Então a gente viu aqui como é que é o comportamento considerando o raio de luz como um corpúsculo de luz, né? Tá certo? A gente vai ver como é que essa descrição na ótica ondulatória, certo? Na teoria, como já dizia o grande Belchior, né? Opa, teoria ondulatória. Lá no curso de ondas, né? Vocês pagaram, né? Estudar ondas lá.
Aí vocês viram que uma onda, né, ela tem uma frente de onda, né, tem as cristas, tem os vales, né, e uma onda, quando ela se propaga no espaço, né, a gente diz que ela é uma onda esférica, né, as cristas são esféricas. Tipo, o som aqui, né, eu estou falando aqui, a gente está em três dimensões, né, então o som que é emitido aqui pelas cordas vocais e se propaga aqui no, no ar, né, no meio, né, o som, a onda mecânica tem que ter um meio, né, para se propagar. As cristas de ondas são ondas esféricas, né? As frentes de ondas, desculpa, frentes de ondas são esféricas, tá? Então a gente vai ver justamente, e eu creio que vocês estudaram o princípio de Huygens lá quando pararam ondas, né? Então a gente vai só para dar uma lembradazinha aqui, tudo bem? Mas eu sei que vocês estudaram isso, né? Então o princípio de Huygens, princípio de Huygens, né? O Huygens é um grande cientista físico, matemático, que é contemporâneo do Newton, né? Contemporâneo do Isaac Newton, certo? Diz a história da física, parece que eles não eram muito amigos não, né? Parece que eles não se gostavam muito não, tá certo? Isso aí vocês vão ver na história da física, né? Nos bastidores lá de Cambridge, né? Onde eles trabalharam. Pronto, então o princípio de Huygens, ele é que vai, aqui todos os fenômenos da óptica geométrica, a gente vai poder, né, ou quase todos, quando for utilizar o formalismo ondulatório, né, a gente vai utilizar o princípio de Huygens, tá certo? Então, vocês viram lá no curso de Física 2, né, que é fluidos em ondas, que caracteriza uma onda, né? Uma onda é o vetor de onda, né? E a frequência, não é isso? E ela tem uma amplitude, tem uma fase, né? Isso aí vocês lembram. Tá? Não vou entrar muito nisso, não, mas sei que vocês fizeram um review aí, vão lembrar, tá? Wave, né? The wave, uma onda. Aí vocês lembram, né? O que é uma crista, o que é um vale, né? E lembrando, né, que o perfil da onda, que geralmente a onda, né, o movimento ondulatório, ele é um movimento harmônico, né? Ele é um movimento harmônico. Então, as ondas, o perfil das ondas geralmente são senoidais, certo? Wave, né? Tem a música do Tom Jobim, né? Wave, muito bonito. Com Vinícius. Então, uma frente de onda em 3D aqui é três dimensões, tá? Tridimensional. É o que a gente chama de onda plana, né? Geralmente, para facilitar, quando encontra a solução da equação de onda, a gente utiliza o conceito de onda plana, tá certo?
Então, a fase da onda, acho que vocês lembram lá, né? Que é uma fase de onda, né? Lá no movimento, por exemplo, no movimento uniforme, né? A gente tem o seguinte, ó, que o x, né, de t é igual a x0 mais dt, né? A gente tem isso aqui, né? Então, por exemplo, você tem uma equação de movimento, ó. X de t é igual a 2 mais 3t, né? Então, aqui, ó, a posição inicial, né? Certo? Então, eu posso ter a mesma equação aqui, ó, mas eu posso mudar a posição inicial, né? Posso botar aqui o x é igual a 0, x é igual a 1, né? Então, aqui para a onda é como se fosse a fase, né? A gente tem lá, né? Então, por exemplo, uma equação lá da onda, né? Psi de x, vamos botar aqui só da posição, né? Não vou botar o tempo não, né? Vai ser a cosseno, não é isso? De kx mais um φ zero, né? Então, isso aqui é a fase inicial, né? Então, aqui é a fase. Então, a gente vai considerar que a fase, né? A crista de onda, todo mundo que tiver a mesma fase, né? Que seria esse ângulozinho inicial aqui, ele tá na mesma crista de onda, tá certo? Então, se eu posso deslocar, tipo aqui, né? O móvel aqui só na posição 2. O outro móvel ele pode ter a mesma equação de movimento, mas aqui mudou a posição inicial, né? Então, aqui também, ó. Tá certo? Então, para estar na mesma frente de onda, tem que estar na mesma fase, tá certo? As fases, beleza? Porque a gente vai ver que isso é importante para o princípio de Huygens, né? Beleza? Então, o que é que diz o princípio de Huygens, né? A gente vai definir agora aqui, ó. Bonito, né? Huygens, nesse nome, né? Então, cada ponto de uma frente de onda é, comporta-se como uma fonte pontiforme, né? Gerando ondas secundárias. Então, tá aqui. Já vamos explicar, tá? Então, isso aqui é o bom e velho princípio de Huygens, tá? Então, vamos explicar já o que isso quer nos dizer, né? Claro que eu
Sei que vocês lembram disso daí, tá?